a gente tem uma variedade enorme de medicamentos, né? Alguns deles, como beta-bloqueadores, interferem na questão da elevação da frequência cardíaca. Então, por exemplo, isso dentro de uma atividade física é um fator que limita o controle da intensidade fisiológica do treino, usando a questão da frequência como parâmetro de controle de intensidade. Mas existem outros medicamentos que não fazem não mexem nessa questão. O que difere, por exemplo, para escolher um tipo ou outro de princípio ativo da medicação para o tratamento? É uma questão de preferência ou tem casos específicos que, dependendo da pessoa, detalhes dos exames, dos testes, te fazem direcionar para um ou para outro? Tem sim, tá? O beta-bloqueador, assim, hoje em dia a gente tem inúmeras classes de remédio para hipertensão, e dentro dessas classes, dentro de cada classe, a gente tem algumas drogas, algumas substâncias dentro de cada classe dessas. Então, o beta-bloqueador, pela diretriz, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele é a quarta, quinta droga de escolha, assim, de classe. Então, para um paciente hipertenso por si só, ele não precisa estar tomando beta-bloqueador, a não ser que ele tenha uma hipertensão de dificílimo controle mesmo, para poder chegar no beta-bloqueador, tá? Não é normal. É claro que o paciente ele tem uma arritmia, o paciente já tem uma insuficiência cardíaca, o paciente já infartou, aí todos esses, o beta-bloqueador vai lá para cima na nossa lista, mas por conta dessas outras doenças. Para o tratamento da hipertensão em si, o beta-bloqueador, se o paciente só tem a hipertensão, se ele tiver em uso de beta-bloqueador, eu acho que dá para a gente pensar em trocar essa remedicação, tá? Eu falo isso, meus pacientes só hipertensos, eu não uso, principalmente com o homem, porque o beta-bloqueador, ele influencia um pouco na potência sexual, então isso pode atrapalhar bastante aí o homem e diminuir a sua qualidade de vida. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente quando vai prescrever uma medicação para um paciente. Fora isso, a gente tem duas classes que são meio que as drogas de entrada, as classes de entrada, que variam um pouquinho sobre o background do paciente. A gente tem a IECA, ou então os BRAS, que aí diferem, assim, no ponto de vista hipertensão, eles são praticamente semelhantes, né? Cada um dentro da sua classe, a gente tem diversos tipos de moléculas, e aí cada uma tem a sua particularidade, uma tem mais tomadas, outras têm menos tomadas, umas são um pouquinho mais potentes, outras menos, então a gente vai definindo com o paciente. Cada uma delas tem o seu efeito colateral, cada classe tem um efeito colateral mais característico, então a gente tem que ficar alerta disso, mas, e aí depois a gente vai fazendo associações, né? Pacientes com uma hipertensão leve, que não tem um alto risco cardiovascular, eles podem ser tratados com uma droga só. Então, vai usar um IECA ou vai usar um BRA. Depois disso, se o paciente já tem uma hipertensão moderada, um estágio 2, ou já é uma hipertensão com lesão de órgão-alvo, alguma outra coisa associada, a gente vai fazer uso já de pelo menos duas medicações diferentes, um IECA ou um BRA, com mais um diurético, ou um bloqueador de canal de cálcio, e a gente vai associando. Por exemplo, para senhoras, eu evito usar tanto diurético, porque às vezes ela já tem aquela incontinência urinária, e quando você começa um diurético, a paciente vai lá, tosse, perde um pouquinho de xixi, vai fazer atividade física, e isso você começa a limitar a vida dela. Né? A gente tem pacientes, às vezes, que deixam de fazer atividade física porque fazem um esforço e escapa um pouquinho de urina. Então, a gente tem como médico, ou como profissional da saúde como um todo, o educador físico, percebeu que a sua cliente lá, ela ficou desconfortável quando fez uma atividade física, tentar ter essa liberdade, muitas vezes não tem, mas ir conversando aos poucos, porque às vezes pode não ser a medicação da hipertensão, pode ser realmente uma alteração do assoalho pélvico, e aí orientá-la a procurar um ginecologista ou um urologista para fazer essa avaliação e às vezes corrigir esse problema que pode dar um impacto na vida do paciente fenomenal. Então, assim, a gente tem aí várias drogas, cada uma com a sua particularidade, vou usar mais para alguns
determinados a gente evita por conta dos efeitos colaterais, a gente evita no homem, outros a gente evita na mulher, alguns de acordo com o tanto de pressão. Por exemplo, o paciente já me chega com uma pressão muito alta no consultório, já está sempre com uma média de lá de 18/10, 18/11, 18/12, eu não vou começar com uma medicação só numa dose mais baixa, eu vou ter que já ser um pouquinho mais agressivo, né? Lembrando, pressão boa é de 13/8 para baixo, né? Mais que isso não é o que a gente espera. Joia. Não, e essa questão da medicação é importante até para, assim, tirar um pouquinho das dúvidas que possam ficar, porque, como você falou, tem uma gama enorme de possibilidades, né? E, obviamente, existe como, porque acompanhando vários clientes ao longo desse tempo, a gente acompanha muito com um cardiologista que estava desenvolvendo o tratamento com o cliente e, vez ou outra, trocava a medicação. Exatamente porque o cliente não adaptava tão bem, porque às vezes ele desenvolvia uns efeitos colaterais que causavam desconforto para a pessoa, né? Então, aquele negócio, você resolvia parcialmente um problema e gerava outro que interferia exatamente como você falou aí, em qualidade de vida. E no final das contas, todo esse processo do tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele relacionado ao exercício físico e tudo mais, exatamente tem o objetivo único de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Que ela possa ter a vida o mais normal possível, para que ela possa fazer as coisas que ela gosta, para poder se divertir, para ela poder viajar, para ela poder trabalhar, para poder cuidar dos filhos, dos netos, ou seja, realmente poder ter essa questão.